Quando o seu apoiador tem uma percepção de valor do que você está oferecendo, do apoio que você está pedindo, tudo passa a fazer mais sentido. Né? Ele compreende melhor que, de certa forma, existe um ganho para a empresa ou para a pessoa. E aí, gente, é como se o mar abrisse. Lembra de Moisés? O mar abrisse. Porque aí muda o jogo. Porque passa a não ser mais um processo de caridade. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. E eu queria começar já pedindo para vocês que já estão aí no chat, eu queria entender um negócio para quem está aí assistindo, seja ao vivo, seja a gravação, não importa. Quem já está no terceiro setor há muito tempo, pergunta é muito clara e muito direta. Vocês hoje acham que é mais difícil ou mais fácil manter a sua instituição? Quem já está há algum tempo no terceiro setor, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, quem já está há muito tempo no terceiro setor, diz para mim, você acredita que hoje está mais difícil ou mais fácil manter a sua instituição? Manda para mim no chat, quero entender um pouco melhor a sua situação, a sua realidade, a sua perspectiva com relação a esse tema que é tão essencial, tão vital para as instituições, para o terceiro setor como um todo. Vou tomar uma água aqui. Já mandei os recados nos grupos do WhatsApp para a gente poder já começar no tema de hoje. De onde virá o recurso para manter a sua instituição? Sei que tem um delay aí, onde eu falo, vocês respondem no chat, para eu enxergar as respostas. Mas essa é uma pergunta relevante. Quem já está no terceiro setor há algum tempo, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, na sua perspectiva, hoje está mais difícil ou está mais fácil manter uma instituição 100% sustentável? Qual é a visão que vocês têm com relação ao apoio do poder público ao terceiro setor, seja municipal, estadual, federal, seja com relação a editais, né? Editais públicos e editais privados? Se vocês têm uma visão de que esses editais eles são democráticos, se realmente as pequenas, micro e até médias instituições têm o mesmo nível de chance de ser contemplado no edital do que uma grande, influente organização, ou mesmo com relação ao apoio de pessoas e empresas. Na sua perspectiva hoje, da onde você está, né, dentro da sua experiência de vida no terceiro setor, você avalia que hoje está mais difícil, mais complexo, ou está mais fácil conseguir manter a sua instituição funcionando dignamente? O Júlio Neto disse que está mais fácil. Adotamos um modelo de negócio de vendas diretas. Interessante, Júlio. Interessante. Vendas direta de quê? Né? Só para entender aí melhor qual é a estratégia de vocês. O Edivan falou que para ele está mais difícil. Gente, não tem resposta certa, não tem resposta errada, obviamente. É só uma percepção de quem está na luta aí já há algum tempo. A Isabel diz que está mais difícil, o Edivan diz que está mais difícil.
Enfim, seja do jeito que for, o que eu percebo aqui é a gente tem tá num momento no terceiro setor que o terceiro setor está sendo desafiado a pensar fora da caixa. Tá? A gente tem hoje uma situação hoje a nível nacional que, pela minha perspectiva, me relacionando e acompanhando centenas de instituições, né? Hoje a gente acompanha muitas instituições através da RNA, através da Rede Nacional de Aprendizagem. Então, o que acontece? A gente tem muita clareza de que os modelos tradicionais não funcionam hoje como funcionavam no passado, como já funcionaram no passado. A gente tem assim muitos depoimentos, muitas feedbacks e tudo mais de instituições que literalmente estão tateando no escuro, procurando um novo caminho, porque o modelo tradicional que estava acostumado a utilizar, seja telemarketing, seja doações, seja editais, convênios, qualquer tipo, seja público, seja privado, tem sido realmente uma situação bastante desafiadora nos dias de hoje. E aí, eu fiz essa pergunta por um motivo muito óbvio, né? Tirando o Júlio. Júlio falou que vende certificado de doação voluntária, aquelas cartelinhas premiáveis. Desconheço, Júlio. Depois aí vou pesquisar para entender melhor. Interessante aí. Eu desconheço esse modelo de captação ou de arrecadação, como é que você queira chamar. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. E eu queria começar falando a frase do dia. Eu sempre procuro trazer uma frase aqui, que é um processo da gente realmente refletir sobre esse, né? Quem está dirigindo uma instituição, quem está liderando uma instituição, eu sempre falo que tem que ter um nível de inteligência emocional muito alta, porque para você ser capaz de liderar outras pessoas, você tem que ser capaz de inspirar outras pessoas. Você tem que ser capaz de ser resiliente. Você tem que ser capaz de ter clareza no destino que você quer alcançar. Então, a frase que eu queria compartilhar aqui hoje, eu ouvi de um colega de uma outra instituição do Rio de Janeiro, do Instituto Move Rio, o Calil, e ele falou uma vez para mim isso, que calou muito fundo esse processo. E a frase que ele me disse foi o seguinte: Alexandre, fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Salvar a vida de uma criança, dar comida para quem tem fome, ou qualquer outra coisa, não tem preço, mas tem custo. E isso a gente vive no terceiro setor, ainda hoje, um certo tabu sobre dinheiro, falar sobre dinheiro. Né? Tem muita gente que pergunta assim, Alexandre, mas pô, a instituição não é sem fins lucrativos ou sem fins econômicos? Então, como é que você está buscando gerar mais recurso para a sua instituição? Essa é a frase, para mim, que resolveu todo esse dilema. Fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Então, assim, quem está aqui comigo, quem acompanha esse canal, quem me acompanha nas redes sociais, quem participa dos eventos que a gente promove pela RNA, pela Rede Nacional de Aprendizagem, a gente tem que resolver esse tabu de uma vez por todas. Né? E a ideia aqui é sempre estar te provocando a pensar sobre como você vai profissionalizar a sua instituição. O terceiro setor vive hoje um novo momento, e esse novo momento está sendo forjado em cima da crise. Crise econômica, crise de identidade, crise moral, crise de saúde pública. A gente vive uma série de crises, né, no nosso país, no mundo todo, e não é diferente no terceiro setor. Então, aquele modelo tradicional, antigo, de você estar trabalhando numa mentalidade de um trabalho de caridade, onde você se apoia em trabalho
voluntário e doações, cada vez mais funciona menos e cada vez mais vai funcionar ainda menos. Então, se você quer realmente construir uma instituição sólida, que realmente deixe um legado no tempo, que consiga causar um impacto social verdadeiro, genuíno, na sua comunidade, na sua cidade ou na sua região, vai por mim. Um passo fundamental é você ter clareza de onde virá o dinheiro para manter a sua instituição. E se você não tiver um modelo, se você já não tiver uma estratégia muito bem estabelecida, o que normalmente acontece são as instituições viverem do que eu chamo de soluços financeiros. Vamos pensar aqui junto aqui. Qual é a ideia aqui do, né, esse conceito aí de soluço financeiro, que eu acho que ele já é muito literal. Quando você vive de doações, e eu estou falando doação tradicional, gente, tá? Hoje tem outros modelos de doações, não é o caso de doações recorrentes. Esse é outro capítulo. Mas, do ponto de vista do modelo tradicional, se você vive, se a sua instituição depende de patrocínios de empresas ou de editais públicos e privados, convênios, contratos, enfim, né, seja por lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, não importa esse modelo, eles todos têm uma mesma característica. São modelos de financiamento que têm início, meio e fim. Então, você já sabe, quando assina aquele convênio, né, que dia que acaba o convênio, que as vacas magras voltam a te atormentar. Porque aqui a gente precisa estar presente para isso. Quando a sua instituição vive esse soluço financeiro, ou um efeito sanfona, né, com vacas gordas e magras, no longo prazo é muito difícil você realmente criar uma base sólida para a sua instituição, por conta dessa dinâmica. Mudou o político, mudou o agente político, mudou o partido, mudou, enfim, a gestão. Aí agora, para você conseguir lei de incentivo à cultura, está muito mais complicado, colocam mais barreiras, mais dificuldades. Enfim, o fato é que a gente precisa, né, como eu falei, tem um ditado, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é assim: o ouro e a prata são forjadas, são testadas no fogo. Então, assim, isso vem lá da Idade Antiga, lá dos primórdios da civilização, aonde a forma que se, né, verificava realmente que aquela moeda era de ouro, de prata, por exemplo, era no fogo, para ver se ele realmente aguentava o calor da forja. E aqui a gente está sendo forjado no fogo. A gente está sendo forjado na dificuldade, na escassez. O lado bom disso é que o ser humano adora uma zona de conforto. A gente, se puder, procrastina, né, a vida toda. Se você está num ambiente que você se sente seguro, que você se sente confortável, você não vai arriscar, você não vai ousar ou inovar, você vai seguir aquela receita de bolo, porque aquela receita de bolo está dando resultado. Então, eu costumo dizer, outro dia eu até fiz uma postagem lá no meu canal, minha página no Instagram, alguém me perguntou assim: Alexandre, como é que eu me livro do subsídio público? Aí eu falei assim, minha resposta foi o seguinte: é igual a um dependente químico, um viciado em drogas, para ser bem dramático, com abstinência. Porque enquanto o recurso público estiver chegando para a instituição, é muito difícil você abrir mão dele. As instituições se viciam nesse tipo de recurso, porque é necessário. Agora, quando você, né, vê a um passo do precipício, você vê as fontes secando e os boletos chegando, né, as folhas de pagamento acumulando,
você tem que se mexer, você tem que fazer algo, você tem que, né, ousar, inovar, você tem que pensar fora da caixa, você tem que se abrir para o novo. E essa é a proposta desse nosso trabalho através da RNA, da Rede Nacional de Aprendizagem, é a gente poder, de alguma forma, de uma forma muito simples, de uma forma muito com muita humildade, né, poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente vem acumulando nos últimos 19 anos e nos últimos 14 anos, com uma instituição 100% sustentável. E como eu comecei a ficar chocado, a quantidade de instituições, aqui da minha região mesmo, que estavam fechando as portas, às vezes instituições que já estavam funcionando há 30 anos, 20 anos, fazendo um trabalho belíssimo, com muita relevância, instituições do bem, íntegra, por falta de apoio. Eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente aqui encontrou um modelo de sustentabilidade que permitiu que a nossa instituição se tornasse 100% sustentável há 14 anos. A gente hoje é financiado por 89 empresas, tem várias empresas que já nos apoiam há mais de 10 anos, e isso não é banal, isso não é algo comum, né, do meu ponto de vista, né, conversando com centenas, quiçá milhares de instituições no Brasil inteiro. Então, a partir dessa indignação, a gente começou a se expor nas redes sociais, a ter esse momento meio desconfortável de você ir para a câmera e falar assim. Mas aqui é aquela velha história, né? A gente tem uma postura sempre de ter muita humildade, de não achar que é o dono da razão, pelo contrário, mas de falar aquilo que a gente acredita e, principalmente, a nossa experiência prática de vida. Tá? Então, aqui, hoje, eu quero te dar muita clareza com relação a quais são os primeiros passos, na minha opinião, que você deve tomar para conseguir encontrar o seu modelo de sustentabilidade financeira. A gente começou, nesse último ano, todas essas interações que a gente vem tendo com centenas ou até milhares de instituições no Brasil inteiro, a gente começou a conseguir identificar padrões, identificar modelos, e a gente começou a ter mais clareza do qual é o passo a passo, quais são os princípios, os pilares para você conseguir construir seu modelo de sustentabilidade financeira. E aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, senão eu me perco, gente, rapidinho. Aqui eu costumo dizer modelo de sustentabilidade financeira, porque quando você monta um negócio, uma das primeiras coisas que você tem que ter clareza, tem que estar muito claro quando você vai começar qualquer tipo de negócio, é de onde vai vir o dinheiro para manter aquele negócio. Então, olha só que interessante, gente. Eu queria fazer aqui, pegar assim, como para ficar bem caricato mesmo, o exemplo da padaria do seu Manel. Você acha que a padaria do seu Manel, quando foi abrir a padaria dele, seu Manel é um padeiro aqui, um português que tem uma padaria tradicional aqui em Macaé. Você acha que ele tinha alguma dúvida da onde viria o recurso financeiro para manter aquele negócio dele? É óbvio que não. Todo mundo sabe que não. E por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou falando óbvio? Porque eu preciso que você enxergue além do óbvio. O modelo de negócio de um comércio, de um prestador de serviço, de uma indústria, já faz parte da natureza do negócio. Agora, quando você tem uma ONG, quando você tem uma entidade sem fins lucrativos, o modelo aí eu chamo de sustentabilidade financeira, não está óbvio. Porque no caso do seu Manel, quem vai pagar a conta do negócio dele são os clientes deles que diariamente vão comprar pão, leite, etc. Agora, na sua instituição, na sua ONG, o seu cliente ou o seu beneficiário final não vai pagar essa conta, não pode pagar essa conta.
Se você trabalha com crianças e adolescentes, se trabalha com pessoas com deficiência, com moradores de rua, com idosos, dependendo do tipo de público que você vai atender, pela natureza de uma instituição sem fins lucrativos, a nossa clientela, os nossos beneficiários, não vão pagar essa conta. E aí a gente entra nesse conflito. A gente entra nesse processo que é o seguinte, bem, se o morador de rua não vai pagar pela sopa que eu vou servir à noite lá, porque ele não tem como pagar, quem que vai pagar? E essa pergunta, essa resposta nem sempre é clara. A maioria das vezes não é. E é aqui que tem que vir uma mudança fundamental na sua mentalidade, na forma que você vai entender agora essa nova era do terceiro setor. A partir de agora, nós temos que ter 2 clientes, 2 clientelas. Ou melhor, a gente tem que gerar valor para 2 personagens diferentes. O seu beneficiário tradicional, o morador de rua, criança, adolescente, o idoso, pessoa com deficiência, sei lá. Mas você também tem que gerar valor para o seu apoiador. Porque quando você gera valor para o seu apoiador, o apoio passa a fazer sentido. É muito difícil, num modelo tradicional, por exemplo, de doação, de patrocínio, qualquer outro desses modelos assim, onde a pessoa, por empatia, por solidariedade, apoia a causa, aporta um recurso financeiro para a sua instituição, ela fazer isso todos os meses, por 10 anos, por 15 anos. É tão raro que é difícil a gente até afirmar que isso existe no modelo tradicional. Mas, Alexandre, então como é que vocês aí têm empresas que já estão junto com vocês apoiando a instituição, a Viva Lagos, que é a instituição que eu dirijo, há mais de 10 anos, 14 anos, 12 anos, 10 anos, tem outras com 8 anos, 5 anos, 7 anos, enfim. Por quê? Porque a gente está seguindo esse novo modelo de sustentabilidade financeira das instituições, que eu chamo de protocolo da generosidade. É dando que se recebe. Quando o seu apoiador tem uma percepção de valor do que você está oferecendo, do apoio que você está pedindo, tudo passa a fazer mais sentido. Né? Ele compreende melhor que, de certa forma, existe um ganho para a empresa ou para a pessoa. E aí, gente, é como se o mar abrisse. Lembra de Moisés? O mar abrisse. Porque aí muda o jogo. Porque passa a não ser mais um processo de caridade. E aqui tem um modelo, dentro desse princípio do protocolo da generosidade, que é um modelo que muitas instituições utilizam, seguem, sem ter clareza desses princípios, desses elementos, mas pelo fato de que, intuitivamente, as instituições começaram a fazer para começar a conseguir sobreviver. E eu quero perguntar para você que está ao vivo aqui, ou você que está vendo a gravação, quem aí já fez algum evento solidário? Bingo, rifa, bazar, feijoada solidária, almoço beneficente, enfim, quem já fez algum tipo de evento solidário para conseguir arrecadar fundos para a sua instituição? Fala para mim no chat. Diz aí para mim, eu vou tomar uma água aqui. E aqui, gente, hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de modelos que você, de repente, pode começar a buscar e testar para a sua instituição. Quem ficar até o final vai ter mais clareza disso que eu estou falando. Quem aí faz eventos solidários para poder conseguir manter
a sua instituição? Qualquer tipo de evento. Feijoada solidária, galinhada, quermesse, rifa, bingo, bazar. Tem uma infinidade de modelos, não é verdade? Onde a gente está sempre, vamos dizer assim, criando, inventando alguma novidade com um objetivo muito claro, que é arrecadar fundos para a sua instituição. Fala para mim que eu quero compartilhar uma experiência que eu tive aqui agora. Eu fiz um experimento, na verdade, para poder checar essa minha tese. E eu tive um resultado espetacular, extraordinário, que eu quero compartilhar com vocês, que vai em cima dessa questão do protocolo da generosidade. Tem um delayzinho aqui para as respostas. Manda aí no chat. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Ulisses. O Edson falou que Borborema. Borborema é a cidade, Edson? 4 eventos por ano. Gostei, Edson. É raro as instituições que têm um planejamento de eventos. O mais comum, Edson, são as instituições fazer o evento para apagar incêndio. Precisa cobrir alguma conta, precisa pagar algum boleto, alguma despesa mais efetiva, corre para fazer um evento para poder dar conta de pagar aquilo. O ponto aqui, gente, é o seguinte, olha só que interessante. A gente acabou de realizar, está fechando agora isso, um evento, uma campanha aqui de fim de ano, que, na verdade, foram realizados pelos jovens aprendizes da Viva Lagos. Só para vocês entenderem o contexto. Dentro do programa Jovem Aprendiz, a gente trabalha aqui com o programa Jovem Aprendiz. A gente tem um módulo que é sobre responsabilidade social. E a gente transformou esse módulo, sempre transformou, isso já tem mais de, acho que tem uns 10 anos isso, a gente transformou isso como se fosse uma gincana, num projeto. Então, a ideia sempre foi o seguinte, as turmas, a gente dividiu o jovem em turmas, e aí são 500 jovens aproximadamente, e aí cada grupo de jovens apoiava alguma instituição aqui, seja de idosos, animais abandonados, crianças e adolescentes, enfim. Eles mesmos escolhiam a instituição, e aí eles começavam a correr atrás de doações, né, como se fosse uma gincana mesmo, para poder beneficiar alguma instituição. Beleza, veio a pandemia. A gente não queria deixar de fazer esse ano esse evento. Só que a gente não queria gerar aglomeração, muitas instituições estão fechadas. Como é que nós vamos fazer? O que nós fizemos, gente? A gente transformou num evento, numa campanha online. Óbvio, né? Como muitas instituições têm feito hoje em dia. Aqui que vai o mais interessante. Eu fiz uma discussão com os jovens, orientei bem os jovens, fiz uma discussão com eles grande, eles que produziram o conteúdo, as postagens, eu dei acesso para uma jovem à página da Viva Lagos no Instagram, no Facebook, para poder fazer as publicações, stories, reels, feed, tudo. Enfim, o negócio começou. E aí era doação. Apoie essa causa. Vamos salvar o Natal das crianças carentes de Macaé. Gente, muito engajamento dos jovens, os jovens postando, republicando. A gente fez um modelo que eu chamo aqui, que é uma metodologia como se fosse um efeito viral. A gente teve um dia D, onde a gente publicou um lançamento dessa campanha na página da Viva Lagos, e aí todos os jovens, quase 500 jovens, foram republicando, repostando essa publicação da Viva Lagos. A gente dobrou o número de seguidores da página, enfim, e era a coisa do apoio. A gente fez lá pelo PicPay, pelo PagSeguro, a pessoa entrava lá na conta lá do PicPay, do PagSeguro, e fazia a sua doação. Gente, era tipo uns 20 dias, acho que quase 30 dias de campanha. Acho que não deu 30 dias, não. Acho que uns 20 e poucos dias de campanha. Passaram-se uns 10 dias, 12 dias, a arrecadação estava pífia. Tinha, tipo assim, R$500 para 500 jovens,
R$ 500, sendo que eu doei R$ 50, minha esposa doou 50, uma amiga dela doou 300, enfim, praticamente ninguém mais doou. As outras doações foram bem pequenininhas. E eu falei, olha só, gente, eu falei para vocês que a gente tinha que seguir esse protocolo. A gente tinha que fazer uma rifa. Vamos fazer uma rifa? Os jovens correram atrás, conseguiram uma doação de um celular, de uma loja, um liquidificador, umas cestas de chocolate, algumas coisas assim. Não era nenhum prêmio espetacular, não, gente. O melhor prêmio é um celular, um smartphone, mas não é top, não é um iPhone, não. É um smartphone mediano. E mais um liquidificador, mais uns prêmios assim. Gente, olha só. Em menos de 15 dias, os jovens postando, republicando, né, nessa motivação, eles venderam 1.210 rifas. Arrecadaram mais de R$ 12 mil nessas 2 semanas. Tudo orgânico. A gente não investiu nenhum real em promoção, em campanhas pela internet, impulsionamento da postagem, nada, zero. Tudo orgânico. E olha que interessante. Antes, que era o pedido, era só de apoio, doe e tudo, tinha dado, sei lá, vou chutar aqui, eu não tenho um número preciso, mas R$ 500, R$ 600, 400, acho que em torno de R$ 500. Quando você trouxe a lógica do protocolo da generosidade, era R$ 10 a rifa. E olha só que interessante, tem uma causa forte, um porquê forte para a pessoa participar. Qual é o porquê forte? É o Natal, o simbolismo do Natal. O motivo é a gente poder trazer alegria, trazer, né, felicidade para os lares onde os pais não vão conseguir dar um presente para os seus filhos, por conta de toda a crise. Então tinha esse motivo muito forte. Os jovens fizeram um monte de vídeos, posts, um monte de coisa. E aí, a diferença fundamental era o seguinte, quando você, além de um motivo forte, você traz essa lógica do protocolo, olha, R$ 10 e você pode ganhar um smartphone. Pode ganhar, não quer dizer que você vai ganhar. Mas, faz mais sentido, o cérebro entra mais em equilíbrio. O emocional quer apoiar, mas o racional questiona. Pô, estamos em crise, pandemia. Pô, você vai doar, você está precisando, final de ano, comprar presente, comprar isso, não sei o quê. Você tem os seus compromissos. Agora, quando você traz essa para o cérebro, essa justificativa, emocionalmente, estou dentro. Porra, quero ajudar as crianças carentes. E racionalmente, agora você tem, por R$ 10, você pode ganhar um celular, smartphone, ou um liquidificador. Enfim, contra fatos, né, não há muito questionamento. O fato é que a gente conseguiu escalar isso. A gente não, os jovens conseguiram. É um trabalho todo dos jovens. Né? A gente vai estar entregando aí esses presentes. Vai ser um kit, né? Foi bem legal. Vai ter panetone, vai ter o brinquedo. Eu acho que vai ser beneficiado quase 200 famílias com esse patrocínio. Não tenho o número aqui exato agora, mas eu lembrei desse exemplo para vocês. Porque, enfim, é muito importante a gente ter clareza e como que esse processo funcione. E eu quero trazer aqui outros exemplos para a gente poder refletir sobre eles e você poder fazer o seu julgamento, fazer a sua avaliação e testar, gente. Tem que sair da inércia. O problema não se o problema não se resolve sozinho, né? A gente precisa ser agente da transformação. E se você dirige uma instituição, você é responsável por isso. Vamos lá, gente, olha só. Eu quero dar só alguns exemplos, inclusive vou falar do nosso caso aqui. Mas antes de falar do meu caso, que é muito fácil falar da nossa experiência,
Eu quero citar um caso que a gente está aí também ajudando uma instituição aqui da região, que está começando, isso ainda está engatinhando, mas é um processo que eu acredito muito, porque eu vejo isso acontecer em outras áreas. Por exemplo, imagina que você tenha aí... Tem alguém que está aqui ao vivo que trabalha com pessoas com deficiência? Fala para mim aí se tem alguém aqui ao vivo que trabalha com pessoas com deficiência, por exemplo, aqui ao vivo. Fala aqui no chat, por favor, para eu poder dar um exemplo para você. Dar talvez uma inspiração no modelo de uma forma que, de repente, possa te ajudar. Olá, Terezinha, tudo bem? Boa tarde, Irã. Eu sei, Marli. Marli está falando que agora, no contexto da pandemia, está meio devagar. Está tudo meio devagar, né, Terezinha? Sabe aonde que não está... Perdão, Marli. Sabe aonde que não está devagar, Marli? Aqui nas redes sociais. O mundo... eu estava vendo outro dia uma entrevista de um especialista nessa área digital, e ele estava falando o seguinte: a gente acelerou o processo de digitalização da economia, digitalização dos próprios hábitos e de soluções pela internet, em 10 semanas de pandemia, 10 anos. Olha que incrível. Porque todo mundo foi obrigado, forçado para ir para o digital, né? E a gente precisa dominar essa ferramenta, essa janela para o mundo. É uma ferramenta que quem não dominar nos próximos anos vai ser atropelado. Simples assim. Então diz aí para mim, quem aí trabalha com pessoas com deficiência? Ninguém trabalha? Será que ninguém trabalha? Então vou dar um exemplo aqui de uma instituição aqui em Macaé que trabalha com crianças e jovens, adolescentes com algum tipo de deficiência física. Gente, presta atenção. Segundo o IBGE, a gente tem hoje um índice, se eu não posso estar falando besteira que não é minha área, tá, gente? Mas se eu não estou lembrando, não estou equivocado, eu acho que é em torno de 25% das famílias brasileiras, um quarto, tem algum membro da família que tem algum tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. E só quem vive essa experiência de ter um filho com deficiência auditiva, visual, ou autista, ou síndrome de Down, enfim, ou um atraso mental, um retardo mental, enfim, qualquer tipo, cadeirante, só quem vive essa realidade sabe o que é viver isso. Eu não sei, eu não vivo, eu não sei. Eu só posso imaginar, especular. Mas é fato, é muito óbvio que quem vive essa realidade de estar cuidando, né, de um ente querido, de um filho, de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que tem algum tipo de deficiência física, sabe o quanto é desafiador. E nesse caso aqui, um modelo que encaixa como uma luva é um modelo de comunidade. Como é que é isso, Alexandre? Como é que é essa história de modelo de comunidade? Olha só, gente. A gente, enquanto Homo sapiens, né, enquanto espécie, a gente é um ser que vive em comunidade, a gente se organiza em comunidade, em tribos. Imagina você criar um canal no YouTube, como eu estou fazendo aqui, gratuito, para você falar sobre esse tema, para você educar a sua audiência, a audiência que você vai criando, sobre esse assunto, sobre esse tema. Imagina que na sua instituição tenha lá uma fisioterapeuta, uma psicóloga, que, de repente, uma vez por semana, vem e faz uma live como essa que eu estou fazendo para orientar pais, mães, sobre cuidados, sobre como lidar, né, com seu filho que tem algum tipo de deficiência.
por exemplo, você tem filhos que têm autismo, e dependendo do grau, do nível, do tipo de autismo, é desafiador. E aí, olha só que interessante, você, né, traz esse público, você reúne essa sua comunidade através de conteúdo que você vai publicando nas redes sociais, e isso você vai virando uma legião, entendeu? Vai virando pessoas que vão se identificando com essa sua mensagem. E se você realmente entregar valor, se você realmente, eu lembro do protocolo da generosidade, gerar valor para a sua audiência, seja pai, mãe, você pode criar no seu canal do YouTube uma área de membros. Olha só que interessante. O YouTube permite que você crie uma área de membros e você cobre para as pessoas virarem membros. Você pode pedir a doação, pedir o apoio para manter o projeto, para manter o canal aberto, para continuar te ajudando. E aí você cria um canal onde essa mãe, que às vezes está passando por um drama, por um problema, por uma situação, às vezes está entrando em conflito com o marido, da forma de criar o filho que tem um problema de deficiência qualquer, como lidar com isso? Como integrar o seu filho na família, na sociedade, na escola, no trabalho. Minha filha é autista e menstruou pela primeira vez. Como é que eu lido com isso? Não consigo dar comida para o meu filho, ele não come direito, ele briga, Imagina tudo que você, que trabalha com pessoas com deficiência, sabe, e que pais e mães que acabaram de saber que vão ser pais e mães de um filho que tem precisa de algum tipo de cuidado especial, como é que você pode ajudar eles? E se você ajuda, não tem nada de feio, de errado, você pediu apoio. A ideia de comunidade, ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela gera um processo de pertencimento. E aqui eu vou fazer um gancho para um processo de comunidade, de tribo, que a gente tem criado nesse último ano. Nesse último ano, eu criei a RNA, Rede Nacional de Aprendizagem. O que é a RNA? A RNA é uma comunidade, é uma tribo, é um sistema de rede, aonde a gente foca em desenvolver essas instituições na área de aprendizagem profissional, para trabalhar com jovem aprendiz, programa de estágio, e a gente se empodera, a gente se fortalece, porque a gente está junto. Hoje são mais de 140 participantes dessa rede, de instituições de norte a sul do Brasil, que trocam experiências, de erros, de acertos, de desafios. A gente tem criado cada vez mais, agora acabamos de criar uma comunidade fechada no Facebook, só para membros, só para participantes da rede. Para poder, com isso, a gente trocar experiência, a ideia de inteligência coletiva. Porque essa é a lógica de rede. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. É sair de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. E aí, focando agora no que a gente trabalha aqui, que para mim é a grande pedra preciosa no financiamento de instituições do terceiro setor, que são os programas de aprendizagem, o programa Jovem Aprendiz. E por que para mim é a grande pedra preciosa? Muito simples. É um programa que é financiado por empresas privadas, que geram uma enorme transformação, real transformação na vida de jovens e suas famílias. O jovem recebe salário, benefícios, férias, 13º, fundo de garantia, recebe uma qualificação certificada e, acima de tudo, recebe dignidade. Isso não tem preço. A gente é financiado por empresas privadas e, o mais importante, as empresas são obrigadas a cumprir uma lei. As empresas, nesse caso, são obrigadas a apoiar o programa.
E esse programa ele tem uma característica que, como as empresas têm que matricular os seus jovens num programa, e quem faz esse programa, basicamente, são as entidades sem fins lucrativos, né, devidamente certificadas no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, quando você vai fechando a parceria com as empresas e eles vão matriculando os jovens na sua instituição, no seu programa, isso gera para a instituição uma receita mensal recorrente. Por quê? Porque todo mês a empresa vai pagar a mensalidade do programa. E tem empresa que paga mensalidade para a gente há 14 anos. Tem períodos que a empresa tem mais funcionários, o programa Jovem Aprendiz, a cota de jovens depende do tamanho da empresa, o número de funcionários, de 5% a 15%. Mas o ponto aqui fundamental é que você não depende de recurso público e nem da incerteza das doações. Você tem previsibilidade de receita. Porque, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem 89, a gente é financiado aqui por 89 empresas. Tem empresa que com a crise diminuiu o número de funcionários. Tem empresa que com a crise aumentou o número de funcionários. Então, assim, você acaba diluindo o risco. Em vez de você estar pendurado num convênio com a prefeitura da sua cidade, ou num programa, num edital de alguma empresa e tudo mais, a gente hoje tem contrato com 89 empresas. Então, ele cria um bolsão de segurança para a gente, meio que dá uma certa blindagem na instituição. Porque como o jovem tem um contrato, programa de 4 horas, tem um contrato de 17 meses, você tem uma janela de tempo para você se organizar. Se alguma empresa, né, começa a não renovar os jovens, vamos lá, tem uma empresa que tem, sei lá, 30 jovens com a gente, e aí os jovens vão acabando o contrato, o normal é a empresa renovar, né, colocar outro jovem no lugar. Quando a empresa não faz isso, a gente faz contato para saber, está tudo bem, o que houve, o que não houve, não sei o quê. E às vezes a empresa fala, olha, a gente resolveu mudar de instituição. Graças a Deus é muito raro isso acontecer aqui, mas pode acontecer. Então você tem essa janela, você sabe quanto tempo vai demorar para ela trocar você por outra instituição. Então te dá mais previsibilidade. Você pode se planejar melhor. Percebe? Então, gente, olha só. Para mim, o jovem aprendiz é a grande pedra preciosa do terceiro setor, que leva a gente para dentro das empresas. A gente faz parcerias que realmente viram relacionamentos, por conta até do delta de tempo de relacionamento. É um programa que não depende de recurso público. Quer dizer, olha só que interessante, nesse caso é uma política pública, né? É uma política de Estado, desde a década de 40, que resiste a todo tipo de governo, tem resistido a todo tipo de governo desde a década de 40. E aí o que acontece? O jovem aprendiz, o Estado brasileiro, ele é o guardião do programa. Guardião em que sentido? São os órgãos de fiscalização. Então, nesse caso, o antigo Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, são parceiros nossos, vamos botar assim. Por quê? Porque o objetivo deles é abrir mais vaga para jovem, para poder... Voltei. Vocês esperaram? Problema aqui de sinal. Vamos confirmar aqui se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Todo mundo está aí. Olá, Fabiola. Fabiola Alencar, do Ceará. Tânia, tudo bem, Tânia? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Voltou o sinal, a conexão deu uma pique aqui no sinal aqui nosso. Diz para mim aí no chat se vocês já estão me vendo e me ouvindo, por favor, para eu poder continuar.
Ó, tem gente aí que está tem gente que está na live que é da RNA, ó. Quem for da RNA aí, dá um oi aí. Oi, eu sou da RNA, sou da RNA. Eu estou vendo alguns casos aí de, né, membros da RNA que estão aqui na live comigo. Voltou aqui, Luiz? Tudo ok? Tudo bem? Então, Terezinha está aí, Tânia, Luiz Fernando. Diz aí para mim, quem for da RNA, dá um oi aí para mim. Quem for novato aqui nesse canal, dá um que é novato aí. Te convido, antes de acabar essa live, se inscreve no canal, aciona o sininho, que vai ter todas terças e quintas, 4 horas da tarde, a gente faz uma live aqui para falar sobre esse tema, sobre sustentabilidade financeira. Meu objetivo aqui é estar sempre tentando levar algum conteúdo de valor para ajudar vocês nesse processo. Ó, a Terezinha é da RNA, a Tânia é da RNA. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui, gente. E para quem ainda não quer saber, conhecer melhor esse trabalho nosso, ou quem ficou interessado no programa Jovem Aprendiz, não tinha noção que a sua instituição pode ter o seu próprio programa Jovem Aprendiz e passar a ser financiado por empresas privadas, né, no modelo que gera receita mensal recorrente. Olha só, nos próximos dias 25 a 29 de janeiro, nós vamos estar realizando, a RNA vai estar realizando um workshop da sustentabilidade financeira, onde eu vou passar um passo a passo para quem quiser poder montar o seu próprio programa Jovem Aprendiz. Tá? Nos próximos dias, 25 a 29 de janeiro, não é agora em dezembro não, gente. Então, quem quiser participar dessa... É uma semana de evento, é online, é gratuito, para você entender como é que funciona exatamente o programa Jovem Aprendiz, será que é para a minha instituição, será que não é, entendeu? E qual é o passo a passo, o que você tem que fazer, quais são as etapas que você tem que cumprir para você conseguir alcançar esse modelo, né? Boa tarde, Zé. Fala, Zé. Zé Alba, Zé Ismael, tudo bem, meu amigo? Tá chateado o quê, Zé? Não fica chateado não, rapaz. A Tânia ainda está amarrada lá com o CMDCA. Tânia, daqui a pouco nós vamos ter uma sessão só para alunos. Vamos conversar sobre isso, para a gente ajudar a desamarrar. Mas, gente, olha só. Essa era a mensagem que eu queria passar aqui hoje. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Só lembrando, nesse momento de dificuldade, de escassez, né, enfim, momento duro que a gente está passando, aproveita essa dificuldade e ouse mais, e se inspire mais a pensar fora da caixa, a testar novos caminhos. Tá? Se o que você... Tem uma frase do Albert Einstein que eu acho fantástica, é aquela assim, né? Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você quer resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Então, eu te convido a seguir o canal e a gente vai estar terça-feira aqui novamente, tá? Terça, quinta, para a gente continuar nessa nossa missão aqui de ajudar você a constituir, a construir, a desenvolver uma instituição 100% sustentável. Zé, vamos conversar, Zé. Manda uma mensagem para mim para a gente poder resolver isso de uma vez por todas, meu amigo. Também quero você dentro da RNA, tá bom? Então é isso aí, gente. Fica todo mundo com Deus. Vamos junto.